Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? É o professor Marcos Corita quem fala e em razão, dos problemas que acabaram acontecendo e acabaram atrasando o nosso cronograma de aulas, nós vamos gravar algumas aulas para que vocês possam recuperar esse conteúdo em casa e assistindo essa aula em casa, para antecipar esse conteúdo junto com a apostila, para que possamos, enfim, resolver exercícios em sala de aula, tirar dúvidas e avançarmos com todo o conteúdo da matéria até o fim do semestre, tá bem? Muito bem, então nós vamos falar agora sobre competência. Nós falávamos que existem 4 institutos fundamentais no processo de acordo com a lição do professor Cândido Rangel Dinamarca: jurisdição, ação, exceção ou defesa e processo. Quando nós estudamos jurisdição, nós estudamos o conceito clássico de jurisdição, que jurisdição é atividade estatal, de aplicação do direito ao caso concreto para o fim de solucionar conflitos de interesse. Muito bem, nós estudamos um conceito um pouco mais aprofundado, um pouco mais avançado do professor Fred Didier, e eu deixei para aprofundar a ideia de competência, que é um assunto relacionado ao tema jurisdição, agora porque era necessário o conhecimento do conteúdo de ação, para que fosse mais compreensível, mais palatável a compreensão do tema competência, tá bem? Então vamos lá, competência. Vamos começar com conceito. Como vocês podem ver no seu material, competência é a quantidade de jurisdição atribuída a cada órgão jurisdicional. É a medida da jurisdição. Cada órgão do Poder Judiciário tem a sua parcela de competência, a sua quantidade de jurisdição. Então vejam só, é possível que um único juiz julgue todas as demandas no Brasil? Impossível, Então o Poder Judiciário precisa se organizar, ele precisa se estruturar para atender às demandas do jurisdicionado. E como ele se organiza? Ele se organiza estabelecendo as competências, estabelecendo a competência de cada órgão jurisdicional. Então nós vamos compreender que o judiciário se organiza em instâncias: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, última instância. Nós vamos compreender que o judiciário se organiza por ramos dentro dele, como a justiça estadual, como a justiça federal, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, a justiça militar, não é? Nós vamos verificar então que dentro da justiça estadual, por exemplo, nós temos uma quantidade significativa de especialização de acordo com a matéria, por exemplo, direito civil, direito penal, violência doméstica contra a mulher, fazenda pública, juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais, juizados especiais da fazenda pública, enfim, uma série de órgãos jurisdicionais com a sua quantidade, com a sua parcela de competência, com a sua quantidade de jurisdição. Então cada um tem a sua previsão legal, tem a sua previsão constitucional para processar e julgar um determinado caso. Ok? Então vamos lá. Prosseguindo, nós vamos conhecer os princípios relacionados à competência. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio do juiz natural. É o princípio do juiz natural. Dos princípios sobre a competência que nós vamos estudar, este é, sem dúvida nenhuma, o princípio mais importante. E qual é? O juiz natural é aquele competente e imparcial, apurado de acordo com regras previamente estabelecidas. É aquele competente e imparcial, apurado de acordo com regras previamente estabelecidas. Muito bem. O que é o juiz competente?
Então, o juiz natural é o juiz competente. Quem é o juiz competente? É aquele juiz a quem a Constituição e a quem as leis atribuem o poder de julgar determinada causa. Então, vamos dar um exemplo. Uma ação de alimentos aqui em Londrina, ela tem uma previsão da Constituição Federal que ela é julgada pela Justiça Estadual. E a legislação estadual, a legislação do Paraná, ao organizar o Tribunal de Justiça, criou aqui em Londrina não só a Justiça Civil, como uma especialização dentro dessa própria Justiça Civil, que é a Justiça de Família, o direito de família. Então nós temos 10 varas cíveis criadas por lei estadual e temos 3 varas de direito de família criadas por lei estadual. Então, quem vai julgar uma ação de alimentos? Quem vai julgar uma ação de alimentos do direito de família, evidentemente, né, da relação de parentesco, é um dos juízes, é uma das varas de família. Então, essa ação de alimentos, a petição inicial dessa ação de alimentos vai ser protocolizada perante uma vara de família, perante o cartório distribuidor, e o cartório distribuidor vai sortear essa petição inicial, essa demanda, esse processo, para uma das 3 varas de família. Então, nós sabemos previamente que existem 3 órgãos jurisdicionais que vão julgar, para que a pessoa também não escolha, né? Mas o juiz da 28ª Vara Civil de Londrina é muito bonzinho, ele é muito favorável ao alimentando nessa causa aqui, então eu vou ajuizar a ação lá. Não pode. Então, olha, eu tenho uma regra previamente estabelecida por lei. São só uma das 3 varas de família que podem julgar isso. Então, o distribuidor vai distribuir, vai sortear, e o juiz que cair será o competente para julgar. Isso é o juiz competente lá do juiz natural. Mas o princípio do juiz natural também fala que o juiz natural é o juiz competente e imparcial. Competente e imparcial. Imparcial é aquele juiz que não possui interesse na causa, não possui preferência pelo autor, não possui preferência pelo réu, não tem uma tendência em relação ao objeto que está sendo julgado. Então, objetivamente, nós podemos dizer que imparcial é aquele juiz que não é nem impedido, porque não é credor, não é devedor, não é parente, né? Não é marido, não é pai, não é filho, não é irmão. São as causas de impedimento que nós vamos ver mais para frente. Então, o juiz não é impedido e ele também não é suspeito, né? Não é amigo, não é inimigo e etc. Então, sempre que o juiz atender os requisitos legais, no sentido de que não é suspeito e que não é impedido de julgar a causa, nós temos um juiz imparcial. Então, nós atendemos ao princípio do juiz natural. E como eu já vim falando para vocês, quais são os critérios de competência? Esses critérios, de acordo com o conceito do princípio do juiz natural, já estão previamente estabelecidos na lei, certo? Então, nós já sabemos previamente, não pode ser. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que esse juiz ele não pode ter sido criado especificamente para julgar aquele caso concreto. Por exemplo, digamos que ocorra um ato jurídico, um fato jurídico que cause muita comoção. Por exemplo, vamos imaginar uma situação interessante. Os professores se organizam e começam a fazer uma movimentação para impedir uma determinada reforma na educação, uma determinada reforma em relação ao seu regime jurídico, em relação aos seus direitos e dos demais servidores.
e ocorra alguma situação em que alguns deles sejam agredidos indevidamente, injustificadamente, etc., e crie uma comoção muito grande, e o presidente do tribunal cria uma vara da Fazenda Pública especificamente para julgar essa matéria. Não pode. Quem vai julgar? As varas da Fazenda Pública que já existem e estão previamente atribuídas legalmente da competência para julgar essa causa. Então nós não podemos ter um juízo, nós não podemos ter um tribunal de exceção. Nós não podemos ter um juízo criado após o fato para julgar esse fato. O juízo é sempre anterior ao fato. Isso é o juiz natural. Isso é o juiz competente, imparcial, apurado, com regras previamente estabelecidas ao fato. Certo? Então, prosseguindo, nós vamos ver o segundo princípio, o princípio da perpetuação da competência. Princípio da perpetuação da competência. Bom, esse princípio está no artigo 43 do CPC e ele diz que se determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Muito bem. O que quer dizer o princípio da perpetuação da competência? Significa que aquele juízo natural, portanto, competente, imparcial, que já está previamente definido na lei, aquele juízo, ele tem a sua competência fixada, ele tem, digamos, o seu vínculo estabelecido para julgar a causa no momento da propositura da ação. Professor, que interessante. Então, por exemplo, em uma ação de direito do consumidor, muito bem, nas ações, nas relações de direito material, vamos pensar na relação de direito material, nas relações de direito material reguladas, regidas pelo direito do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, nós temos que eventuais conflitos de interesse decorrentes dessa relação consumerista, esses conflitos, quando judicializados, eles devem ser julgados pelo juízo da comarca do domicílio do autor, pelo juízo do foro do domicílio do autor, tá? Então, quem que vai julgar? Digamos que o consumidor, ele reside em Londrina, então ele comprou um determinado objeto, né, e um determinado produto, e o fornecedor não lhe entregou, e o fornecedor diz que o produto está muito mais caro, quer devolver o dinheiro, não quer entregar o produto, mas o consumidor tem interesse na entrega efetiva do produto. Muito bem. Nesse caso, o consumidor vai ajuizar uma ação de obrigação de entregar aqui em Londrina, né? Dependendo do valor da causa, pode ser juizado especial, né? Nós vamos ver, até 40 salários mínimos pode ser do juizado especial, acima de 40 salários mínimos, a competência tem que ser de um dos juízes das varas cíveis, né? Então, existe aí abaixo de 40, até 40 salários mínimos, existe uma competência facultativa aí, pode ser tanto dos juizados especiais quanto das varas cíveis. Isso tanto faz, não é? Então, vamos lá, olha só. Nós temos então uma situação em que o consumidor ajuiza uma ação para que o fornecedor seja obrigado a entregar o produto aqui em Londrina. Ele, digamos, seja um produto de R$5.000, um aparelho celular, e o consumidor reside em Londrina. Ele vai, escolhe o juizado especial civil e distribui a ação no juizado especial civil. Muito bem. Proposta a petição inicial, distribuída a petição inicial, nós temos a aplicação do princípio da perpetuação da competência, também conhecido como perpetuatio jurisdicionem. Significa que o juiz natural tem o vínculo dele com o processo criado no momento da distribuição da demanda. Assim que a demanda foi distribuída, por exemplo, para o 10º Juizado Especial Civil de Londrina, assim que a petição inicial, o processo for distribuído
Para o 10º Juizado Especial Civil de Londrina, nós temos a aplicação da perpetuação da competência do 10º Juizado Especial Civil de Londrina. Significa o quê? Por exemplo, se esse consumidor alterar a sua residência para Curitiba, o processo desse consumidor permanece em Londrina. Por quê? Porque houve a perpetuação da competência do juiz do 10º Juizado Especial Civil de Londrina. Professor, mas aí o domicílio do autor não alterou para Curitiba? Sim, mas mesmo nesse caso, a demanda continua sendo processada e julgada em Londrina. Professor, e existem exceções? Sim, o próprio artigo 43 diz que mantém-se o princípio da perpetuatio jurisdictionem, salvo quando ocorrer, por exemplo, a supressão do órgão judiciário. Por exemplo, digamos que Londrina não precise de 10 juizados especiais cíveis, precise de 9. Então, o 10º Juizado Especial Civil vai ser extinto, vai se tornar, por exemplo, uma vara de violência doméstica contra a mulher. Direito penal, nada a ver com direito civil, precisa devolver para alguém, precisa entregar para alguém, transferir para alguém todos os processos cíveis que ele julga. Então, quando a 10ª Vara Civil tiver sua competência alterada ou for extinto, por exemplo, nós não temos dinheiro, o Tribunal X não tem dinheiro para manter 10 juizados, vamos fechar o 10º. Nós vamos alterar a competência do juizado, ele não vai ser mais juizado civil, vai ser violência doméstica contra a mulher. Nesses casos, aí sim, é excepcionado o princípio da perpetuatio jurisdictionem. Nesse caso, por exemplo, se o órgão for extinto, todos os processos serão redistribuídos entre o 1º e o 9º Juizado Especial. Tanto faz também, se for alterada a competência, todos os processos cíveis serão redistribuídos do 1º ao 9º Juizado Especial. Tá? É assim que funciona o princípio da perpetuatio jurisdictionem. Né? Vamos lá. C. Princípio da competence. Competência sobre a competência. Olha só, pelo princípio da competence, significa o seguinte: todo órgão jurisdicional, todo órgão judiciário tem, no mínimo, a competência para se declarar incompetente. Tá? Ele tem que ter o poder de, verificando não possuir competência para julgar determinada demanda, ele tem que ter o poder para declinar desse processo, para dizer que não é um juiz competente. Exemplo, competência absoluta. Uma ação de indenização contra a União. Uma ação de indenização contra a União é proposta perante uma das duas varas da Fazenda Pública de Londrina. Então, digamos que uma ação de indenização contra a União seja proposta perante a Justiça Estadual. Uma ação de indenização contra a União seja proposta perante a Justiça Estadual, violando a regra do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, que diz que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União for parte interessada, etc. e tal. Logo, o juiz de qualquer dessas varas da Fazenda, para onde for distribuída essa petição inicial, para onde for distribuído esse processo, ele tem, por força do princípio da competence, no mínimo a competência para dizer assim, olha, a União é parte no processo, logo, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, eu, juiz estadual, não possuo competência para processar e julgar essa demanda. Portanto, determino a remessa do processo para a Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa perante uma das varas federais da comarca, da subseção judiciária de Londrina. Competence. O juiz estadual tem no mínimo a competência para determinar, para se declarar incompetente e determinar a remessa para lá, para a Justiça Federal. O mesmo vale lá. Uma ação de indenização do João contra o José.
sem qualquer interesse da União, sem qualquer interesse de suas autarquias ou fundações. O juiz federal vai fazer a mesma coisa, ele vai dizer, ó, não existe ente federal no polo passivo nem no ativo da demanda, não existe interesse da União, logo não sou competente, não possuo competência, não possuo parcela de jurisdição, não possuo quantidade de jurisdição para processar e julgar essa causa. E declina da competência, se declara incompetente, declina remetendo o processo para o distribuidor de Londrina, para o distribuidor da comarca da Justiça Estadual de Londrina, promover a distribuição entre uma das 10 varas cíveis da comarca de Londrina. Princípio da competens competens. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, finalizamos a nossa primeira parte de competência. Muito obrigado e estamos à disposição. Um abraço.